Fala pessoal, mais um dia de leitura bíblica aqui. Hoje nós vamos terminar o livro de Êxodo. Olha só, mais um livro que a gente está terminando. Glória a Deus por isso. Você é muito bem-vindo aqui. Tá? Chama mais um amigo para participar. Ainda está bem no começo da Bíblia. Dá para alcançar, né? Dá para continuar ali. Depois recuperar os que já perdeu. A pessoa não leu ainda. Ainda estamos no começo do ano ainda. E hoje, dia 31, hoje é exatamente dia 31 de janeiro, a gente está terminando o livro de Êxodo. Então abra sua Bíblia aí, de preferência na versão NVI, que é a que eu estou usando aqui, tá, para você acompanhar. Vamos ler então os dois últimos capítulos. Hoje só são dois capítulos de Êxodo, que vai falar ali das vestes sacerdotais e o final ali das coisas do tabernáculo, né? Vamos lá então? Êxodo 39, curte esse vídeo, se inscreva no canal para ficar por dentro, porque todo dia tem vídeo aqui da gente lendo a Bíblia junto, comentando, né, esclarecendo alguns versículos, e você não pode ficar de fora disso, beleza? Então vamos lá. Êxodo 39 diz: com fios de tecido azul, roxo e vermelho fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como Deus tinha ordenado a Moisés. Fez o colete sacerdotal de linho fino trançado de fios de ouro, de fios de tecido azul, roxo e vermelho. E bateu o ouro em finas placas, das quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às suas duas extremidades, para que pudessem ser amarrados. O cinturão e o colete, por ele preso, foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito foi feito de linho fino trançado e de fios de ouro, de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mais uma vez, né, eu recomendo a você que coloque aí no Google mesmo, coloque aí roupa do sumo sacerdote em Israel, para você ter uma figura visual, que é bem legal a gente entender como é que era essa roupa, o porquê de todos aqueles artefatos, né, o porquê de cada peça que tinha ali. A roupa do sumo sacerdote era como se fosse uma armadura, tinha ombreira, tinha cinturão aqui, tinha uma estola sacerdotal cheia de pedras preciosas, e tudo tem significado, né? Tudo, nada ali é por acaso. Versículo 6: prenderam as pedras jônicas em filigranas de ouro, e nelas gravados os nomes dos filhos de Israel, como lapidador grava em selo. Então os costuraram das ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez o peitoral, trabalho artesanal, como colete sacerdotal, de linho fino traçado, de fios de ouro, de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrado, então o peitoral era quadrado, com um palmo de comprimento e um palmo de largura, mais ou menos desse tamanho aqui, de uma mão mesmo, e dobrado em dois. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia rubi, topázio e berilo. Na segunda, turquesa, safira e diamante. Na terceira, jacinto, ágata, ametista. Na quarta, crisólito, ônix e jaspe. Tinha que ser exatamente nessa ordem, né? Deus, ele se importa com a ordem das pedras. Todas fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava o selo com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral, fizeram correntes trançadas de ouro puro, como cordas. De ouro fizeram 2 filigranas, de 2 argolas, as quais prenderam as 2 extremidades do peitoral. Prenderam 2 correntes de ouro às 2 argolas das extremidades do peitoral e as 2 extremidades das correntes às 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Fizeram também 2 argolas de ouro e prenderam as 2 extremidades do peitoral na borda interna, próximo ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas à costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral às argolas do colete, com o cordão azul ligando-o ao cinturão, para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal. Então, eram mínimos detalhes ali para que não acontecesse dele estragar, né, soltar do resto da roupa.
como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente, de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgasse. Até o cuidado para não rasgar o pano, Deus tinha ordenado a Moisés, né, esses detalhes para que a roupa realmente não se desgastasse. 24. Fizeram romãs de linho fino traçadas de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Tinha todo o cuidado pensando no culto, né? Na hora da ministração. Ou seja, na hora da ministração, o Senhor não podia se desgastar a roupa, às vezes, enfim, o sacerdote passar no lugar e ficar um pedaço de linho saindo, não podia acontecer isso, né? De jeito nenhum. Então, por isso, todo esse cuidado para amarrar a roupa muito bem costurada, muito bem amarrada, muito bem presa, para que nada desse errado ali. Versículo 27. Para Arão e seus filhos fizeram uma linha, fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino traçado. Já as roupas dos outros sacerdotes, né, sem ser Arão, que era o sumo sacerdote, as roupas dos outros sacerdotes eram mais simples, eram todas brancas também. Se você digitar aí no Google, por exemplo, você vai ver as roupas normais, mais comuns dos sacerdotes, dos outros sacerdotes. O cinturão também era de linho fino, trançado, de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado. Gravaram nele como se grava em um selo, consagrado ao Senhor. Versículo 31. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e tampa, a mesa com todos os utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro, com a fileira com lâmpadas, com todos os utensílios e o óleo para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina da entrada para a tenda, e o altar de bronze com a sua grelha, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base. As cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina da entrada do pátio, as cordas, as estacas da tenda do pátio com todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro. As vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra, deu uma supervisionada, ver se estava tudo ok, e viu que tinham feito tudo conforme o Senhor tinha ordenado, sem pôr nem tirar. Então Moisés os abençoou. Glória a Deus. Capítulo 40, agora, o último capítulo de Êxodo. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja-a com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca do Senhor e pendure a cortina da entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente à entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Arme ao redor o pátio, que era o átrio, outra versão fala átrio, e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com óleo da unção o tabernáculo e tudo que nele há. Consagre-o juntamente com tudo que lhe pertence e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a.
traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os se lavar. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o, consagre-o, para que sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Versículo 17. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, ou seja, o segundo ano depois da saída do povo de Israel do Egito. Versículo 18. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Né? Essa tampa também chamada de propiciatório. Outra versão até usa esse nome, propiciatório. 21, que tem a ver com propiciação. Né? É uma palavra bem importante ali no Novo Testamento também. Versículo 21. Em seguida, trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa da tenda do encontro no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu. E sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro da tenda do encontro em frente da mesa no lado sul do tabernáculo. E colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu, e nele queimou um incenso aromático, como o Senhor havia ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo. Montou o altar de holocausto à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio, o átrio, ao redor do tabernáculo, colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiriam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as viagens. Então, o livro aqui de Êxodo dedica bons capítulos para falar só sobre o tabernáculo, exatamente porque esse era o lugar, vamos dizer, entre aspas, oficial de serviço a Deus na nação de Israel. Era ali o lugar onde Deus habitava. Né? Era ali o lugar onde a presença de Deus se manifestava. É claro que Deus ele é onipresente, a gente sabe que ele está em todos os lugares, porém, ele manifestava a sua glória, manifestava a sua presença no tabernáculo de Moisés, especialmente naquele cômodo pequeno ali dentro, que era o Santo dos Santos. Né? E Êxodo termina dizendo aqui que quando a nuvem erguia, o povo seguia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Isso aponta aí para a direção de Deus, a direção do Espírito ali em relação ao povo de Israel. E à noite também havia nuvem. Além dessa provisão espiritual de direcionar o povo, essa nuvem também serve para protegê-los, acredito, do calor. Né? Muita gente acredita nisso, que a nuvem tampava o sol ali, para que não fosse tão castigante aquele sol desértico. Eu já fui nesse deserto onde o povo de Israel peregrinou essa época. Realmente lá faz 45, 50 graus. É um calor muito alto. E o sol também muito quente. É o lugar mais baixo da terra, ali próximo ao Mar Morto. Né? Então, provavelmente a nuvem também fazia esse papel de ajudar com o clima. Né? E também à noite,
que a temperatura cai demais também no deserto. E a nuvem de fogo, então, vinha para aquecer. Além de mostrar o caminho, além de gerar claridade, né? No deserto, se na cidade já é muito escuro à noite, imagina no deserto. Não tem nada perto, não tem uma cidade, é tudo muito escuro mesmo. Então a nuvem, a coluna de fogo também fazia esse papel de trazer clareza na parte da noite. Então é isso, meus amigos. Terminamos aí o livro de Êxodo. Glória a Deus, muito bom ler esse livro aqui com vocês. E amanhã, né, amanhã a gente começa o livro de Levítico. É um livro um pouco mais falando sobre os cultos, né? Como era o ministério ao Senhor ali dentro do tabernáculo, como eles deveriam se portar, leis sobre rituais, enfim. Aí tem muita coisa no livro de Levítico. Ele não tem esse nome à toa, exatamente mostrando ali, destacando o serviço levítico, né? O serviço dos sacerdotes ali no templo, a tribo de Levi, principalmente, que tinha essa função de então servir no tabernáculo, né? Desmontar os móveis, organizar o culto a Deus. Enfim, nós vamos ver muito sobre isso aí. É um livro também muito rico, apesar de ter muita informação que talvez seja técnica, né? Mas é um livro muito importante na Bíblia e a gente vai meditar sobre esse livro. Que Deus abençoe então. Vamos continuar participando desse desafio até o final, né? Até o final do ano. Ler a Bíblia toda nesse ano. Que Deus abençoe você. Não se esquece aí de deixar sua curtidinha aí no vídeo também. Se inscreva no canal, porque todo dia a gente vai estar lançando vídeo aqui, né, para ler a Bíblia juntos e também comentar, trazer clareza, um versículo ou outro, né, como a gente já tem feito. Que Deus abençoe você e até mais.